Você acha que o que incomoda um narcisista é ser criticado ou desafiado? E se eu te dissesse que não é isso que realmente o abala? A verdade é que o que mais desestrutura o narcisista é você viver bem sem ele. É sua calma, sua independência, sua capacidade de seguir em frente sem precisar da validação dele. Ele não suporta isso, porque todo o controle dele depende da sua reação, da sua necessidade de ser visto, ouvido, aceito. Quando você corta esse fio invisível, ele perde o poder, e isso o apavora. Nesse vídeo, você vai conhecer 6 tipos de pessoa que o narcisista detesta, mas jamais vai admitir. Pessoas que, com sua força emocional e autenticidade, colocam em xeque toda a estrutura manipuladora que ele construiu. E o melhor? Talvez você já seja uma delas, só não percebeu ainda. Fica comigo até o fim, porque além de entender por que essas pessoas mexem tanto com o ego narcisista, você vai descobrir como fortalecer essas características em você e, finalmente, se libertar do ciclo de controle. Vamos começar com o primeiro perfil, e talvez você se reconheça logo de cara. Tipo 1. A que brilha com luz própria. Essa pessoa não precisa de palco, não precisa gritar para ser ouvida, nem se moldar para agradar. Ela simplesmente é. E isso para o narcisista é insuportável. Porque enquanto ele vive de aparência, de aprovação e de encenação, essa pessoa vive de verdade. Sua presença é firme. Seu olhar é tranquilo. E sua energia transmite algo que o narcisista não entende: segurança. O narcisista precisa que você duvide de si. Precisa que você se olhe no espelho e sinta que está em falta. Que você viva tentando compensar, agradar, se justificar. Mas quem tem luz própria não entra nesse jogo. Ela sabe quem é. E isso desmonta qualquer tentativa de manipulação. Esse tipo de brilho não se compra, não se aprende em vídeos de autoajuda. Ele nasce quando a pessoa decide parar de buscar lá fora o que só pode ser construído por dentro. Autoestima, propósito, identidade. E quanto mais essa luz cresce, mais o narcisista tenta apagar. Ele vai usar piadas, comparações, críticas sutis. Vai testar sua firmeza, tentar te convencer de que você não é tudo isso. Mas nada funciona, porque essa pessoa não precisa provar mais nada. A luz própria é silenciosa, mas firme. É aquela certeza interna que não depende de aplauso. E o narcisista, que sobrevive da atenção dos outros, entra em colapso quando percebe que sua presença não o intimida, mas o revela. Porque o contraste é cruel. Ele representa aquilo que tenta ser, você aquilo que é de verdade. Se você quer cultivar essa luz, comece com uma pergunta simples. Isso que estou fazendo me representa? Ou estou tentando agradar alguém? Quando você começa a se alinhar com quem realmente é, seu brilho fica impossível de apagar. E é aí que você se torna perigoso para o narcisista. Não porque você o enfrenta, mas porque você não precisa mais dele. Nem para se sentir amada, nem para se sentir importante. E o mais bonito disso tudo, essa luz, quando acesa, ilumina o caminho de outras pessoas que ainda estão presas na escuridão da manipulação. Você se torna um exemplo vivo de liberdade emocional. E o narcisista se torna apenas um personagem, ofuscado pelo brilho de alguém que aprendeu a ser inteiro. Tipo 2. A que domina as próprias emoções. Sabe o que realmente tira o narcisista do eixo? Não é o confronto direto. É você permanecer calmo enquanto ele tenta te provocar. Ele se alimenta das suas reações: raiva, medo, ansiedade, justificativas. Cada explosão emocional sua dá a ele mais controle. Mas quando você responde com equilíbrio, ou melhor, quando escolhe não responder, é como se puxasse o tapete dele. O narcisista testa. Ele quer te desestabilizar. Faz comentários sutis, irônias, provocações veladas. Espera que você exploda, chore, se explique, se envergonhe. Porque no fundo, ele só se sente no controle quando você perde o seu. Mas quando encontra alguém que domina suas emoções, ele trava, porque percebe que não tem mais acesso ao seu botão emocional. Dominar as emoções não é reprimir o que se sente, é aprender a responder com consciência e não por impulso.
É sentir a raiva e ainda assim não gritar. É sentir a dor e não se humilhar. É observar o caos e continuar firme. E isso não é frieza, é força emocional. É o que a psicologia chama de autorregulação emocional, uma habilidade que pode ser aprendida e fortalecida. Quer começar a praticar? Aqui vão 3 atitudes poderosas. 1. Pausa antes da resposta. Respire fundo antes de reagir a qualquer provocação. 2. Autoobservação. Pergunte-se: isso me diz respeito ou só está tentando me desestabilizar? 3. Desengajamento emocional. Não compre a provocação. Nem tudo merece resposta. No começo, o narcisista vai intensificar os ataques. Vai aumentar o tom, tentar te expor, jogar com sua culpa. Mas à medida que você se mantém sereno, ele começa a perceber: você não é mais manipulável. E isso é a maior ameaça para ele. O domínio emocional faz com que você saia do ciclo. Você para de dançar a música dele. E quando ele percebe que perdeu a capacidade de controlar sua emoção, perde também o interesse. Porque o narcisista não sabe lidar com quem é emocionalmente maduro, porque essa pessoa não precisa dele. E mais, quando você domina suas emoções, recupera seu poder. Você não vive mais reagindo, você age, decide, escolhe, constrói. E o narcisista, que achava que te controlava pelo caos, se vê sozinho com seus jogos, enquanto você segue em paz. Tipo 3. A quem impõe limites firmes. Nada assusta mais um narcisista do que alguém que sabe dizer não, e manter esse não de pé. Para ele, cada pessoa é uma oportunidade de manipular, testar, invadir. Ele se aproxima com charme, depois pressiona com culpa, seduz com promessas, ameaça com abandono. Tudo para ver até onde consegue ir. E se percebe que você recua diante do medo de perder, ele avança, sem parar. Por isso, quando encontra alguém que impõe limites claros e consistentes, o jogo dele quebra, ele empaca. É como dar de cara com uma parede que ele não pode atravessar. Não importa o quanto tente. Essa firmeza o deixa furioso, porque mostra que ele não tem o poder que achava que tinha. E aqui vai um segredo importante. O limite não precisa ser gritado. Ele precisa ser vivido. Você não precisa brigar para ser respeitado. Precisa ser coerente, agir com clareza e não recuar por medo de desagradar. Frases como: não aceito ser tratado assim. Essa conversa termina aqui. Isso não é negociável para mim. São simples, mas têm um peso enorme quando acompanhadas de postura. E o narcisista percebe. Ele tenta rir, debochar, inverter a culpa, fazer você se sentir mal. Mas no fundo, ele sabe. Você não é mais fácil de manipular. A psicologia chama isso de assertividade emocional. É a habilidade de defender seus valores e necessidades sem agredir, mas também sem se calar. E sim, isso pode ser aprendido. Comece escrevendo os comportamentos que você não aceita mais. Depois, ensaie respostas firmes. Esteja preparado para sustentar seu não, mesmo quando o narcisista tentar te enfraquecer com chantagem emocional. Ao perceber que você está disposto a perder a relação, mas não a perder a si mesmo, o narcisista se desespera, porque o controle dele sempre dependeu do seu medo da rejeição. E quando esse medo desaparece, você se torna imune. Impor limites é mais do que se proteger. É se respeitar. E o narcisista odeia quem se respeita, porque ele vive de explorar brechas. Mas você agora entende. Quem sabe onde termina, não permite que ninguém ultrapasse. E isso faz de você alguém que ele não pode controlar. E por isso, alguém que ele não suporta. Tipo 4. A te enxerga além da máscara. O narcisista é mestre em encenação. Ele cria um personagem encantador, inteligente, carismático. E muitas vezes convincente. Esse teatro é a base de todo o seu poder. Ele precisa que as pessoas vejam apenas o que ele quer mostrar. Uma imagem perfeita. Mas quando cruza com alguém que enxerga além da performance, o medo se instala. Essa pessoa percebe os detalhes, as contradições nos discursos, os gestos forçados, a frieza por trás do sorriso.
Ela sente quando algo está fora do lugar. E o narcisista odeia isso, porque sabe que está diante de alguém que pode desmascará-lo, sem precisar dizer uma palavra. A primeira reação do narcisista ao perceber isso é tentar neutralizar. Ele se aproxima, elogia, tenta conquistar, mas não é admiração. É estratégia. Ele quer medir o quanto você percebeu. Se notar que você está vendo além, ele muda de tática. Pode te afastar, te desqualificar ou tentar isolar você dos outros. Tudo para manter a máscara intacta. Esse tipo de visão não vem da desconfiança, mas da inteligência emocional. É a capacidade de perceber o que está por trás das palavras, de identificar padrões de manipulação, de entender os jogos silenciosos que o narcisista joga. E essa lucidez é um perigo para ele, porque ela te torna imune. Quer desenvolver essa visão? Comece se perguntando: o que essa pessoa ganha ao agir assim? Isso é espontâneo ou ensaiado? Por que esse elogio veio justo agora? Essas perguntas despertam seu senso crítico e te ajudam a sair do campo emocional para um lugar mais racional, onde o narcisista perde força. Ele vai dizer que você está vendo coisas, que está exagerando, que está sensível demais. Mas você sabe, quem enxerga demais incomoda quem vive de esconder. E quando você recusa a entrar na ilusão, ele perde o controle sobre a narrativa. A pessoa que vê por trás da máscara é aquela que não se deixa cegar por palavras bonitas ou gestos teatrais. Ela observa, analisa, guarda o que sente e age com base no que vê, não no que escuta. E isso, para o narcisista, é um risco real, porque ele não pode enganar quem já entendeu o jogo. Você, com sua lucidez e sensibilidade, é o espelho que revela tudo aquilo que ele tenta esconder. E para alguém que vive de mentira, ser visto assim é intolerável. Tipo 5. A que vive com autenticidade. Viver com autenticidade hoje em dia é um ato de coragem. E para o narcisista, encontrar alguém autêntico é como encarar uma ameaça silenciosa, mas poderosa. Porque ele vive de imagem, de disfarce, de aprovação. Tudo nele é performance. Já a pessoa autêntica é exatamente o oposto. O que ela sente, ela mostra. O que acredita, defende. E isso o desestrutura. Enquanto o narcisista muda de tom conforme o público, essa pessoa fala do mesmo jeito com todo mundo. Não bajula por interesse. Não se adapta para agradar. Não joga o jogo social. Ela não precisa disso. Sua força está em ser fiel a si mesma, mesmo que isso custe aceitação. E o narcisista odeia isso, porque a autenticidade escancara a falsidade dele. Esse tipo de pessoa incomoda não porque grita, mas porque incomoda só por existir. Ela impõe presença. Ela incomoda com a verdade, e não há nada mais insuportável para alguém que vive de ilusão do que estar ao lado de quem é real. Mas viver com autenticidade exige firmeza. Muitas vezes, o ambiente vai exigir que você dê uma amenizada, que se cale, que ceda. O narcisista vai te chamar de difícil, insensível, arrogante. Mas tudo isso é reação ao incômodo que você causa, porque quem é inteiro assusta quem é feito de metades. Quer manter sua autenticidade viva? Comece perguntando: o que eu penso sobre isso, de verdade? Estou agindo por coerência ou por medo de rejeição? Essas perguntas te mantêm conectado com a sua essência. E essa conexão é inquebrável quando você a fortalece dia após dia, decisão após decisão. A autenticidade não é perfeição. É imperfeição assumida. É dizer, eu errei, mas sem se envergonhar de tentar de novo. É dizer, isso não sou eu, mesmo que todos digam que está tudo bem. E essa honestidade é o que torna você tão valioso e tão ameaçador para o narcisista. Ele não pode manipular alguém que não tem medo de ser rejeitado por ser quem é. E por isso vai tentar te fazer duvidar de si mesmo. Mas lembre-se, quem é verdadeiro incomoda quem vive de aparência. E nesse embate, quem permanece inteiro, vence. Você não está aqui para se encaixar, está aqui para se expressar. E quando faz isso com verdade, você se liberta. E o narcisista perde o jogo sem entender como. Tipo 6. A que é emocionalmente independente. De todas as ameaças ao ego do narcisista, talvez essa seja a mais devastadora.
Encontrar alguém que não precisa dele. Alguém que não se abala com a ausência, que não busca aprovação, que não implora por amor. Essa pessoa não está presa a promessas, a lembranças, nem a fantasia de que o outro vai mudar. Ela é livre. E isso o destrói. O narcisista quer ser o centro da sua vida. Ele se alimenta da sua dependência, da sua carência, da sua esperança. Ele quer que você sinta que sem ele você desmorona. Mas quando percebe que você está de pé, mais forte, mais calmo, mais inteiro, mesmo depois de tudo que ele fez, ele entra em pânico. Essa independência não nasce do dia para a noite. Ela é construída. Começa quando você para de justificar o injustificável. Quando você escolhe o silêncio não por medo, mas por sabedoria. Quando você entende que não precisa mais de migalhas para se sentir digno de amor. A pessoa emocionalmente independente toma decisões sozinha, cuida do próprio bem-estar e sabe que amor saudável não aprisiona. Ela não vive mais em função da opinião de alguém que só sabe manipular. E isso faz com que o narcisista perca o único poder que ainda tinha: o controle emocional. Quer construir essa independência? Comece com passos pequenos. Ponto. Decida por você, mesmo que isso desagrade. Ponto. Pare de justificar suas escolhas. Cuide das suas emoções como quem cuida de um jardim, com paciência, com atenção, com prioridade. Você vai perceber que, aos poucos, as cordas invisíveis que te prendiam ao narcisista vão se romper. E quando isso acontecer, ele vai tentar de tudo para te puxar de volta. Culpa, saudade, sedução. Mas nada disso terá mais força, porque você entendeu que liberdade não é ausência de dor. É presença de consciência. Ser emocionalmente independente é ter paz, mesmo quando tudo desaba. É saber que você pode chorar, mas não vai se perder. Que pode amar, mas nunca mais se abandonar. E o narcisista, ao perceber isso, vai finalmente entender: você não está mais disponível, nem emocionalmente, nem energeticamente. E essa é a maior vitória que você pode conquistar. Porque quem não depende, não se submete. E quem não se submete, não pode ser manipulado. A liberdade começa quando você entende que não precisa mais de ninguém para ser inteiro. Agora que você conheceu os 6 perfis que desestabilizam o narcisista, talvez tenha se dado conta de algo profundo. Você já carrega dentro de si a força que ele mais teme. E essa força não vem da raiva, nem da revanche. Ela vem do autoconhecimento, da firmeza, da decisão de não se deixar manipular nunca mais. Você percebeu como cada uma dessas pessoas tem algo em comum? Todas elas quebram o jogo narcisista sem precisar gritar, implorar ou se vingar. Elas não vencem pelo confronto, mas pela consciência. Elas colocam o narcisista diante do que ele mais tenta evitar, sua própria insignificância diante de alguém que não precisa mais dele. E isso é algo poderoso demais para ser ignorado. Se você se reconheceu em um ou mais desses perfis, saiba que isso não é coincidência. É sinal de que sua cura já começou. Que você está se afastando da dor e se aproximando de si. Que está deixando de viver em função do outro. Para viver por inteiro. Mas se ainda não chegou lá, tudo bem. Cada passo conta. Cada escolha que você faz em direção à sua autonomia emocional, à sua verdade, à sua paz, já é um ato de libertação. Você não precisa se tornar uma versão perfeita de si mesmo. Precisa apenas escolher todos os dias não voltar para aquilo que te machucou, não aceitar de volta o que te desfez e, principalmente, não se esquecer do que você sentiu quando estava preso no ciclo do abuso. A partir de agora, você tem uma missão: fortalecer tudo o que te torna incontrolável. Sua autenticidade, seus limites, sua calma, sua visão, sua independência e sua luz. Porque cada vez que você honra essa parte de você, o sacerdote perde mais um pouco do poder que teve. E se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo: eu escolho ser livre. Essa frase não é só um comentário, é um compromisso. Um lembrete de que mesmo quando o mundo tentar te fazer duvidar de si, você vai escolher permanecer firme, leal à sua essência, fiel à sua verdade. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir isso hoje. Porque tem muita gente ainda presa ao controle emocional de alguém que nunca mereceu tanto poder. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente. Aqui,
você vai encontrar não só informação, mas direção, apoio, clareza e, acima de tudo, força para seguir em frente. Você merece se libertar, e a sua liberdade começa agora. Até o próximo vídeo.